Jesus. Glória a Deus. Ainda de pé, abre a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4, no verso de número 4. Filipenses, capítulo 4, verso de número também 4. Aleluia. Filipenses 4:4. E o título dessa mensagem é O Dever de se Alegrar. Ou se alegrar é um dever. Como assim? A Bíblia vai dizer. Tá bom? Verso 4 do capítulo 4 de Filipenses, Paulo escreveu assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Amém? Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Agora você vai olhar para alguém. Você vai olhar para alguém e vai dizer essas palavras para ele, porque essas palavras têm poder. É a palavra de Deus. Amém? Então, se alguém se encontra com tristeza no seu coração essa noite, se alguém está sendo encontrado, chegou aqui com tristeza no seu coração, talvez decepcionado com alguma situação que ocorreu, talvez preocupado, e isso lhe causou tristeza por situações vividas, olha, você vai receber essa palavra agora, em nome de Jesus. Da pessoa que vai olhar para você, essa pessoa vai liberar essa palavra sobre a tua vida, e a tristeza não vai continuar no seu coração, porque a alegria vai tomar o lugar dela, no nome de Jesus, porque no teu coração existe lugar para a alegria e não para a tristeza. Podemos até ter momentos de tristeza, mas a tristeza não pode morar no nosso coração, porque não há morada para ela, não há residência para ela no nosso coração. Agora, para a alegria, sim, há lugar. Há lugar. Então agora olhe para alguém e declare para ela. Diga para essa pessoa neste momento: alegre-se sempre no Senhor. E vou dizer outra vez: alegre-se. Amém? Desocupa suas mãos e aplaude a Jesus. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Pode se assentar, aleluia. Primeira coisa que eu quero falar nesse texto é que Paulo, quando escreveu aqui, ele escreveu ordenando. Essa alegria, ela está sendo ordenada. Por isso que eu disse, essa palavra tem poder, porque ela está sendo liberada, ela está sendo ordenada. Ela foi ordenada à igreja em Filipos, ela foi ordenada à igreja dos Filipenses, ela foi dita por Paulo. Eu vou dizer para vocês: alegrem-se no Senhor. Outra vez vou dizer: alegrem-se, alegrem-se. Então é uma alegria ordenada. Pode ser que nós olhemos para a nossa vida no dia a dia e não há muitos momentos para a gente dizer assim: dá para ficar alegre o dia inteiro. Há dias que você olha e não vê motivos para estar alegre. Mas essa é a nossa vida carnal, irmãos. Essa é a nossa vida carnal, irmãs. Na nossa vida carnal, muitas vezes não há motivos para nos alegrar, porque aconteceu uma coisa chata aqui, uma coisa ruim ali, perdeu-se algo aqui, perdeu-se algo ali, alguma coisa não deu certo aqui, outra não deu certo ali, e assim por diante. Às vezes vem momentos em que a gente sorri, que a gente se alegra, existem momentos que dá para a gente dar umas risadas, mas não é o tempo todo assim. Mas essa é a nossa vida terrena, essa é a nossa vida carnal. E a ordem de Jesus aqui, pela boca de Paulo, é que nós devemos nos alegrar sempre. Isso quer dizer, nos alegrar em todo o tempo, em todo o tempo. Mesmo quando as coisas não vão bem, nós devemos nos alegrar no Senhor. Nós não podemos nos esquecer dos benefícios
que Jesus nos trouxe com a sua morte na cruz do Calvário. Se nós nos lembrarmos dos benefícios de Jesus na cruz do Calvário, se nós sempre lembrarmos e fazermos menção do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, não haverá motivos para nós vivermos tristes, não haverá motivos para nós vivermos cabisbaixo, não haverá motivos. Por quê? Porque uma das maiores coisas que Jesus fez naquela cruz, uma das maiores coisas que Ele fez lá, primeiro, foi morrer em nosso favor, foi morrer para nos perdoar dos nossos pecados, das nossas transgressões. Foi uma das maiores coisas que Jesus fez na cruz. E depois, na sequência, uma das grandiosas coisas que Ele também fez foi vencer a morte. Vencer a morte, porque até então não havia remédio para a morte, não havia remédio para a morte, não havia salvação depois dela, não havia, haviam promessas, haviam as profecias de que um dia haveria salvação, e aqueles que morreram crendo e esperando esse dia, que não conheceram o Salvador, que não ouviram com seus olhos, mas morreram crendo que Ele viria, essas pessoas também, com a morte de Jesus, receberam a dádiva da salvação, receberam a dádiva da vida eterna. E nós que estamos aqui hoje, e que também não vimos o Salvador, mas o conhecemos pela palavra, o conhecemos pela fé, o conhecemos pela fé que o seu Espírito colocou dentro do nosso coração. Nós o conhecemos pela fé, e então nós também temos a certeza de que aconteça o que acontecer neste mundo, nós temos garantias de que nenhum mal nos vencerá. Nós temos garantias de que a morte não vai nos tragar para o inferno. Nós temos garantias porque Jesus derramou o sangue dele naquela cruz, para que aquele sangue viesse sobre mim, viesse sobre você e nos curasse, e nos libertasse, e nos sarasse, e nos desse direito à vida com Deus na eternidade. É maravilhoso quando eu leio o texto, para mim é maravilhoso quando eu leio o texto de Jesus dizendo assim: não se perturbem no coração de vocês. Quando Jesus disse assim, não se perturbem no coração de vocês, ele é a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui: se alegre, se alegre, se alegre. E Jesus dizendo, não se perturbe no coração de vocês. Na casa do meu Pai tem tantas moradas. E se não fosse assim, eu não ia dizer para vocês, eu vou para o meu Pai preparar moradas para vocês, e logo voltarei, e quando eu voltar, levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. É a vida eterna, irmãos, é a glória da vida eterna. A nossa vida nessa terra aqui, ela tem limite, ela tem um tempo determinado por Deus. Uns vão antes, outros vão depois, uns morrem velhos, outros morrem novos, né? Esta é a vida terrena, mas para quem tem o sangue de Cristo derramado sobre ele e perdoado os seus pecados, morrendo cedo, morrendo tarde, na velhice, na juventude ou na infância, na adolescência, não importa, porque nós sabemos que nós já estamos salvos e há uma garantia de uma nova vida, e uma vida bem diferente dessa que a gente vive aqui, uma vida bem diferente da vida que nós estamos vivendo aqui. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos deveres para como filhos de Deus. Todos nós temos deveres. Não é porque nós estamos salvos que a gente cruza os braços e não faz nada e espera Jesus voltar. De maneira alguma. Muito pelo contrário. Porque nós somos salvos, nós recebemos do Senhor Jesus a incumbência de praticarmos o quê? Boas obras. Obras que glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Obras que glorifiquem a Jesus e o seu Espírito. Nós estamos aqui tendo esse dever. E aqui Paulo então ordena: vocês têm que se alegrar. É para vocês se alegrarem. É para se alegrarem. Ou seja, não se esqueçam dos benefícios de Cristo na cruz. Não se esqueçam do que Ele já fez por nós. Não há motivo para a gente desanimar. Não há motivo para a gente desistir. Não há motivo para a gente regredir. Não há motivo para a gente voltar para trás. Porque Jesus já venceu. Ele já venceu. Ele disse assim: tenham bom ânimo, vocês vão ter aflições no mundo. Não há como evitar isso. Não há como evitar. Porque esses são os ciclos para esta vida.
tempos de se alegrar, tempos de chorar, tempos de abraçar, tempo de se afastar do abraço, tempos de amar, tempo de odiar. Existem tempos para todas as coisas. Não dá para evitar isso nesta vida. Mas a ordem de Jesus em meio a tudo isso é: alegrem-se sempre no Senhor. Sempre no Senhor. Não importa o período que estejamos vivendo na terra. Existirão cristãos neste mundo que já não estão mais conosco, que já estão lá no terceiro céu, aguardando o grande dia do Senhor, que sofreram uma vida terrível nessa terra. Há muitos cristãos que sofreram de uma maneira que você nem imagina, que às vezes a gente não para imaginar. Alguns de nós não têm conhecimento das perseguições que os cristãos sofreram no passado, para que a Bíblia estivesse em nossas mãos, por exemplo. Hoje nós temos a Bíblia, a gente pode comprar ela numa loja, a gente pode comprar ela pela internet, a gente pode andar com ela aqui, a gente pode abrir ela aqui, lá, a gente pode ler, falar em voz alta, a gente pode louvar em praça pública, a gente pode fazer o que a gente quiser. Somos livres porque alguém lá atrás sofreu para que esta palavra estivesse em nossas mãos. Então muitos cristãos no passado morreram para a Bíblia estar hoje na tua mão de uma forma gratuita. Entendeu? Então a gente não tem ideia do que é sofrimento. Nós já sofremos nessa vida. Eu já sofri muitas coisas nessa vida. Mas a realidade é que nós não temos ideia do que é o verdadeiro sofrimento. Porque muitos cristãos sofreram como a gente não imagina. Cristãos que foram mortos no Coliseu, devorados por leões, porque não abandonaram sua fé em Jesus. Cristãos que foram queimados em estacas, e iluminaram uma estrada lá em Roma, por Nero, queimados por Nero, dado a eles a culpa de incendiar-se uma cidade inteira lá em Roma, a qual foi o próprio Nero que fez para culpar os crentes, e os cristãos foram mortos, mas eles não abandonaram a sua fé. Os outros que conseguiram escapar, conseguiram fugir, eles não ficaram escondidos por muito tempo, deixaram a poeira se acalmar e continuaram na jornada de pregar o Evangelho, de falar do amor de Jesus. E assim a igreja nunca parou de crescer, nunca conseguiram impedir o crescimento da igreja neste mundo, nunca vão conseguir, ainda que venham tempos difíceis e tentem fechar as nossas bocas para não falarmos de Jesus. Isso não terá o poder de destruir o crescimento da igreja, não terá o poder de impedir a igreja de prosperar. Ainda que tirem a minha e a sua liberdade, eles não podem destruir a fé que está em nosso coração. Por isso Paulo está dizendo: alegrem-se sempre, sempre no Senhor. Olha, quando a gente consegue se alegrar com outras coisas, porque assim, o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão bom, que Ele nos proporciona momentos de alegria terrena. Nós todos temos momentos de alegria terrena. Às vezes o Senhor nos dá a oportunidade de fazermos uma reunião entre amigos, irmãos, e a gente se alegra, a gente sorri, a gente dança, a gente canta, a gente come. Então existem muitos momentos assim, e esses momentos é o próprio Deus também que está nos dando. Então, quando esses momentos nos são dados, nós devemos nos alegrar. Deus nos dá a oportunidade de vez em quando dar uma viajada, passar uns dias fora, para dar aquela descansada, aquela arejada. Devemos nos alegrar, mas nunca nos esqueçamos nesses momentos de nos alegrar nele também, porque é dele que vem as dádivas dessa vida, Mas aí, há momentos na vida em que não há motivos para alegria. Não há motivos, não é um tempo bom. Estamos sem dinheiro, não dá para viajar, não dá para comprar uma coisa nova. Então a gente fica, puxa vida, começa a se lamentar, começa a chorar daqui, choramingar de lá. É aí onde nós não podemos nos esquecer. Ei, vocês se esqueceram que nós do Senhor, nós que somos do Senhor, temos o dever de nos alegrar mesmo em tempos difíceis? Isso faz o mundo olhar para nós. Isso faz o mundo olhar para você. Eles vão olhar, mas como assim? Como você não tem motivos? Tenho. Não, você não tem, está tudo indo mal aí. Olha. Você não tem motivos. Tenho motivos para me alegrar. Como assim? Por quê?
Eu tenho motivos para me alegrar no Senhor Jesus, porque Ele me resgatou de uma vida de trevas, Ele me resgatou de uma vida maldita e me deu uma nova vida. Então eu tenho sim motivos para me alegrar em todo o tempo, estando as coisas neste mundo bem, estando elas más, não importa, em Cristo eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Então se alegra, meu irmão, se alegra. Devemos nos alegrar no Pai, no Filho e no Espírito Santo, todos os dias do nosso viver, todos os dias. Devemos nos lembrar que este trio, que o Pai, o Santo Espírito e o Filho, sempre estão cuidando de nós. Estes são o nosso Deus. Eles estão sempre conosco, estão sempre presentes, estão sempre dando ordem a seus anjos para nos protegerem, para nos livrarem do mal. Nós nunca estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos, nunca estamos abandonados. Por quê? Porque Cristo está presente em nossas vidas. Paulo também escreveu lá em Romanos, como eu amo esse capítulo 8 de Romanos, que ele diz que nada, absolutamente nada, mas nada mesmo, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então isso é motivo para a gente se alegrar o tempo todo. Isso é motivo para a gente estar sempre alegre. Só olha, vamos dizer, você acorda de manhã, você lembra que você vai ter um dia difícil pela frente, aí você já desanima. Você já se entrega, está errado, temos que enfrentar talvez o resultado de um exame, e já está a suspeita de que há alguma coisa lá de enfermidade, ai meu Deus, ai Jesus, temos que enfrentar essas coisas, então já dá aquele desânimo, já dá aquela preocupação, quer dar aquele desespero. Nós temos que mudar de atitude, irmãos. Nós temos que mudar de atitude, irmãs, em todo o tempo. Em todo o tempo nós devemos nos lembrar que o Senhor é conosco, tendo que enfrentar enfermidade ou não, tendo que enfrentar qualquer que sejam os problemas ou não, o Senhor Jesus está conosco. E isso nos dá a total liberdade de glorificarmos o seu nome e o dever de nos alegrarmos nele. Ele está sempre conosco e nunca vai nos abandonar, é promessa. Então isso é motivo de sobra para a gente poder se alegrar. Entendeu, irmãos? Se você em algum momento não tem motivo para se alegrar, imediatamente, em nome de Jesus, faça assim: Cristo é meu Senhor. Alegre-se imediatamente. Se em algum momento alguém tentou tirar a sua paz, quantos momentos assim a gente vive, Às vezes com familiar, com parente. Às vezes é parente que vem para querer tirar mesmo a nossa paz, tirar a nossa alegria, para criticar, para falar, Quando o coração começar a querer desanimar, a gente por causa dessas críticas, por causa desses bombardeios, imediatamente, alegre-se no Senhor, lembre-se do que Ele fez por você e de que ninguém pode impedir você de andar na presença dEle. Ninguém pode impedir você de receber de graça entre aspas, a vida eterna, porque Ele pagou o preço. É de graça porque a gente não está pagando nada, mas Ele pagou para a gente poder receber essa vida eterna. Então alegre-se, meu irmão, alegre-se no Senhor. Eu queria pegar outro verso aqui no capítulo 3, Ele coloca uma coisa gostosa aqui, no capítulo 1, na verdade, no verso 4. Capítulo 1, no verso 4. Ele diz assim, no verso 4: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Olha só, por que será que Paulo sempre orava com alegria pelos irmãos? Porque com certeza Paulo se lembrava: estou orando pelos salvos. É um motivo de muita alegria orar por salvos. É tristeza orar por não salvos, porque eles não têm a alegria da salvação. Mas orar pelos salvos, não tem como a gente ficar triste.
Às vezes tem algum dos nossos, né, como alguns irmãos já passaram, por situações de que ficou internado no hospital. A igreja não ora com tristeza. Nem deve. Por quê? Porque nós estamos orando por alguém que é salvo. Alguém que é salvo, né? Deus está cuidando dele lá, está cuidando dela na internação, né? Nós cremos na restauração, cremos na cura. Mas se de repente Deus falar, não vou curar, vou recolher, ainda assim, o nosso dever é nos alegrar. Ô Pai, está na glória, foi primeiro que eu, né? E para essa pessoa, não vai passar anos como passam para nós. Para essa pessoa, daqui um segundo, meio segundo, estamos junto com eles, novamente na glória, porque no tempo de Deus é bem diferente. Então a gente tem que se alegrar. Não pode baixar a cabeça e desistir da vida, porque perdeu um ente querido, desanimar de tudo. Não! Nosso dever é nos alegrar sempre. O meu papai, quando ele faleceu, foi descoberto que meu pai tinha um câncer, né, no estômago já, com 8, quantos meses? Foi pouco tempo, foi coisa de 1 mês e meio, 40, 50 dias, fez um exame. Eu já tinha minhas desconfianças por causa da maneira com que ele tossia. Meu pai nunca parou de fumar, se converteu, foi batizado. Motivo de alegria, não é? Meu papai salvo, meu Deus, né? Mas ele não parou de fumar, foi para o inferno. Meu irmão, isso é ignorância de crente que não tem conhecimento da palavra de Deus, né? Ele não conseguiu parar, porque fumava desde os 8 anos de idade, tinha 65 anos, né? Então, mas morreu, foi para o inferno. Não foi, porque ele se arrependeu, ele entregou a vida para Jesus, ele foi batizado, né? E aí então, com 50 dias mais ou menos, descobriu, ele foi levado para o hospital, ficou internado, fez exames e descobriu que ele tinha um câncer no estômago. E aí ele ficou mais uns 18 dias, voltou para casa, estava esperando internação para cirurgia, então ficou lá vários dias, não aparecia vaga para a cirurgia, voltou para casa, ficou mais uns 2, 3 dias, uma semana, aí apareceu a internação para a cirurgia, foi. E aí, quando eu fui com a minha irmã mais velha conversar com o médico explicou para a gente, bem assim na lata, sem dó nem piedade. A gente vai abrir ele, se tiver localizado a gente arranca e resolvido. Se tiver espalhado, a gente fecha e manda para casa. Nossa, foi uma dor assim, um impacto, né? Mas amém. E aí abriu, e o que foi? Espalhado, não tinha o que fazer, fechou. Voltou para casa, ficou mais um dia vivo. E morreu. Num sábado foi o seu enterro, né? A diaconisa Norma participou, estava comigo, o pastor Antônio, o Danilo, a Dani, né? Participaram dessa parte da minha vida, né? Estiveram comigo lá me dando apoio, mas eles me viram, o meu semblante, chorei, é claro que a gente chora, né? Não há como não chorar, somos seres humanos, temos sentimentos, mas aquela dor foi um momento. No domingo, eu estava na igreja, cultuando a Deus, levantando as minhas mãos, adorando, com os louvores alegres, louvando a Deus. Por quê? O meu dever é me alegrar, ainda mais sabendo que meu pai partiu salvo, irmãos. Então isso é um encorajamento para você, é um encorajamento para cada um de nós. Não importa o problema que a gente enfrente nessa vida, nosso dever é nos alegrar no Senhor. Por quê? Porque nós já estamos salvos. Estar salvo é ter garantia de uma nova vida. É vida de verdade, irmãos. Não é uma fábula, irmãos. Não é, irmãos, uma fábula. Será que vai ser assim mesmo? Será que vai ter? Será que vai existir? Há promessas de Deus. Há momentos na Bíblia Sagrada, como por exemplo, o monte, quando Jesus subiu com alguns dos discípulos, e é chamado o Monte da Transfiguração, que apareceram lá Moisés e Elias, nos garantindo que existe a vida depois da morte. Apareceram diante de Jesus lá os dois vivinhos da Silva, para a glória de Deus, nos dando a certeza.
João, que foi levado até o reino de Deus em espírito, e a ele foi mostrado as coisas futuras, o fim de todas as coisas, e lá João viu os salvos glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus na eternidade. Irmãos, não importa o que aconteça, alegremo-nos no Senhor. Alegremo-nos no Senhor. Tem outro verso aqui, no verso 25 desse mesmo capítulo, ele diz assim, verso 25: convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Quem vive por fé estará sempre alegre. Entendeu? Quem está vivendo pela fé sempre vai estar alegre. Por quê? Porque a fé nos dá a certeza das coisas vindouras. A fé nos dá essa certeza, irmãos. A fé nos dá a certeza de que Jesus volta. Nos dá a certeza de que Ele realmente ressuscitou, de que Ele realmente subiu aos céus e de que Ele vai vir. E de que nós vamos nos reunir com Ele outra vez. Então a fé nos dá essa alegria. A fé nos dá essa alegria. É a gente que às vezes para de prestar atenção. É às vezes a gente fica aí, se deixando envolver com as coisas deste mundo. E aí desanima. E aí se preocupa. E aí fica ansioso. E aí fica preocupado. Alguns entram em desespero em um momento ou outro na vida. Culpa nossa. Nós somos os culpados. Porque a gente se deixa envolver, irmãos. Se deixa envolver. Por exemplo, estamos vivendo um momento muito ruim, aqui nesse país. Estamos lutando em oração, clamando para Deus nos manter nesse país, a nossa liberdade. Estamos lutando, mas alguns que às vezes ficam meio atolados com essas coisas, acabam desanimando, acabam ficando com medo, acabam chorando, se lamentando, acabam ficando se isolando com medo do que possa acontecer. Irmãos, não deixa nada nesta vida envolver você. Nós somos soldados do exército de Jesus Cristo. Somos soldados. Nós estamos nesta terra para guerrear. Estamos aqui para guerrear, hastear a bandeira, hastear nossa bandeira. Essa é a bandeira da nossa nação terrena. A bandeira que eu estou falando para a gente hastear é Yahvé Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Hastearmos essa bandeira e guerrearmos. Estamos aqui para isso, irmãos. Temos o dever de guerrear, de defender o Evangelho, de defender a nossa fé, de pregar o amor, de pregar a salvação. Nós temos o dever de zelar pela vida. Nós temos o dever, é dever de cada cristão, defender os princípios da palavra de Deus. Mas se alguma coisa der errado, irmãos, voltar que nem soldado derrotado para casa, arrastando a arma, Não, irmãos, não. Todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Você tem o dever de se alegrar. Eu tenho o dever de me alegrar no Senhor, porque Ele sabe todas as coisas. É Ele quem está no governo, é Ele quem está no poder, é Ele, irmãos, é Ele. Então nós temos o dever de nos alegrar no Senhor. E eu vou falar outra coisa aqui, verso 2 do capítulo 2, vários versos dentro da mesma carta. Ele diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nós temos que nos unir nesses propósitos. Temos que nos unir nesses propósitos, para que a alegria seja completa em nosso meio. Para que a alegria seja completa. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Nada de pensar em desistir. Nada de pensar em voltar para trás. Nosso pensamento tem que estar em Cristo, na glória, nas coisas de cima. O que fazemos nessa terra é para a glória daquele que está acima. O que fazemos nessa terra é para que seu nome seja exaltado. Somos os guerreiros, somos os soldados, não se esqueçam disso. Somos seus representantes nessa terra. Temos o dever
de nos alegrar e glorificar seu nome aqui. Então tenhamos todos o mesmo pensamento, o mesmo amor. Jesus disse: vocês são meus discípulos, e vocês vão ser conhecidos pelo mundo se vocês se amarem. Se vocês se amarem uns aos outros. Esse amor é aquela cooperação, é ajudar uns aos outros, é estar lado a lado, é estar sempre presente um na vida do outro, é estarmos sempre unidos na mesma fé, em comunhão, no mesmo acordo, no mesmo pensamento. Nisto o mundo sabe quem somos, por isso somos odiados por ele. Por isso somos odiados por ele. Entendeu? Num só pensamento, no mesmo amor, num só espírito. Quando se diz num só espírito, isso significa unidade. Unidade. A igreja é um corpo. Então é uma unidade. A igreja, por ser um corpo, ela tem um mesmo Espírito. É o Espírito Santo. Então nós temos que estar unidos para isso. Temos que estar em unidade para isso. Temos que guiar, trabalhar, servir ao Senhor. Nós precisamos despertar. Nós estamos falhando um pouco aí. Para não dizer muito, nós estamos falhando um pouco. Nós não somos muito frequentes nos cultos, nós não somos muito frequentes nos trabalhos de ensino da palavra, nós não somos muito frequentes no serviço da obra de Deus. Temos que mudar isso enquanto estamos aqui, irmãos. Precisamos, irmãos, mudar isso enquanto estamos aqui. Nós precisamos nos unir mais, nós precisamos trabalhar mais, precisamos projetar novos trabalhos na obra de Deus para alcançarmos vidas. Nós precisamos nos unir para isso. Alegrar-nos no Senhor em cada momento da vida e priorizar seu reino em cada momento da vida. Priorizar o seu reino, priorizar a Deus. Temos direito a lazer, temos direito a descanso, temos direito. Mas não vamos usar desse direito para tornar isso uma libertinagem e achar que a obra de Deus fica para depois. Nós precisamos estar sempre unidos. Somos o corpo de Cristo Jesus. Precisamos trabalhar, irmãos. Precisamos orar juntos. Juntos, não separados, juntos. Veja que essa meia hora que nós estamos orando aqui, todos os dias, ficou muito, mas muito claro que a igreja não ora. Muito claro. Ficou muito claro. Os obreiros desta casa, boa parte, estão decepcionando a Deus, porque não oram. Não conseguem vir meia horinha aqui todos os dias para orar. E quando a gente vai lá para o YouTube, porque a gente falou, vamos orar e vamos transmitir. A gente vai lá para o YouTube, 4, 5, quando mais 7 pessoas estão conosco no YouTube. Decepção total. Mas eu vou desanimar? Oh, Senhor, meu trabalho está sendo todo em vão. Eu vou desistir. Eu vou cuidar dos meus negócios. Nunca, jamais, porque eu sei que Jesus me alistou como um soldado que não volta para trás, não foge da luta. Entendeu? E cada um de nós deve compreender isso, irmãos. Cada um de nós tem que compreender isso. Quem está comigo, feliz-se, esteja junto, se una e vamos em frente. E os demais que estão devagar, uma hora eles acordam, uma hora eles despertam, uma hora eles vão ver que eles estão ficando para trás, que precisam se unir a nós, que a gente está indo para frente. A gente está indo para frente. Alguns membros da igreja têm mostrado mais determinação em orar do que obreiros, do que alguns obreiros dessa casa. Mas eu não estou aqui falando isso, me lamentando, reclamando, chorando, maldizendo. Não. Eu só estou dizendo que nós precisamos dar um jeito de mudar isso. Todos precisam acordar e priorizar o reino de Deus. E a ordem do dia, alegrem-se no Senhor. Cada esforço que você fizer pelo reino de Deus vai ser recompensado. Vai ser recompensado. A palavra garante que há recompensas para quem se esforça pelo reino.
há recompensas. Salvos já estamos, não é para ficarmos mais salvos, mas haverá recompensas terrenas e eternas. Pode ter certeza disso. O tempo já não vai dar mais, mas eu vou no capítulo 3, verso 1, ler para você mais um verso. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês, ele disse. Então ele disse, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Então ele disse, quantas vezes eu precisar repetir isso, não será cansativo para mim, porque é uma segurança para vocês. Imagine se eu, quer saber? Cada um por si. Vou pregar aí uma tal de teologia da prosperidade, vamos ganhar dinheiro, vamos, né? Ninguém muito não quer nada mesmo, então vamos atrás, né? Todos nós nos perderíamos. Todos nós. Então Paulo disse, não é cansativo para mim continuar lembrando vocês da palavra de Deus. É uma segurança que eu passo para vocês. É uma segurança de que você não vai se perder. Você está sempre ouvindo. E como diz aquele velho ditadinho lá, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Então a palavra vai sendo pregada, ela vai sendo martelada, porque a palavra é um martelo. Ela é um martelo. Ela vai sendo martelada, e uma hora o prego se firma na madeira. Né? Uma hora ele vai ficar firme, em nome de Jesus. Então, guarda isso no teu coração. Alegre-se no Senhor. Coloque-se de pé. Eu quero fazer uma oração com vocês. Chamar já a diaconisa Cristina para fazer também a oração de encerramento. Dar alguns avisos. Aleluia. Hoje foi o 18º clamor. Eu vi que o pastor falou 16º na oração aqui. É o 18º. Então, 19º amanhã, 20º no domingo e 21 na segunda-feira. É isso? É isso mesmo? A Keise até tinha falado, não dá no sábado, pastor. Dá, nós estamos orando, tá? Eu vou contar direitinho lá, mas se eu não estou errado é isso. Vai terminar na segunda-feira. Só que no domingo eu vou propor uma semana de jejum. Amém? A semana derradeira, vamos todos jejuar com o mesmo propósito. O país chamado Brasil, esta nação, nas mãos de Jesus, totalmente, para mais 4 anos de vitória nesse país, em nome de Jesus. Amém? Ore um pouquinho comigo, coloca a tua vida no Senhor, diga para Ele que você entendeu, que você tem que se alegrar, e você vai se esforçar e vai se alegrar, e a recompensa virá. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor por esta mensagem, por esta palavra. E agora, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, em oração, nos apresentando a Ti, Senhor, como Teus soldados. Senhor, nos perdoa por nossa negligência. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes temos sido soldados negligentes, descuidados e relaxados. Mas, Senhor, com a Tua palavra nos orientando, meu Pai, nós só vamos continuar relaxados, nós só vamos continuar descuidados, nós só vamos continuar negligenciando, Senhor, se realmente não temos amor a Ti, porque a Tua palavra agora está nos orientando um pouco mais a entendermos que nós somos Teus soldados e estamos aqui para guerrear, defender os princípios da Tua palavra, apregoá-los ao mundo, ó Pai, Senhor, e guerrearmos em oração, guerrearmos cultuando, nos unindo, ouvindo a Tua palavra, para que ela nos cure a cada dia, para que ela nos oriente e nos faça mais parecidos com Jesus a cada dia. Senhor, somos os Teus soldados e guerreiros nesta terra. Capacita-nos mais para esta guerra, Senhor, arma-nos mais
mais com as armas da nossa milícia, que é a tua palavra, que é a oração, que é o louvor, que é a meditação nela, Pai, em nome de Jesus, que é o amor que temos uns com os outros, ó Pai, que é o mesmo pensamento, ó Senhor, que são as mesmas atitudes. Nos arma, Senhor, nos arma um pouco mais com a tua palavra, para que nós prossigamos, Senhor, Senhor, comprometidos, nos empenhando cada vez mais, trabalhando para teu reino, unidos para a glória do teu nome, para vermos, Senhor, esta igreja em expansão, para vermos conversões, para vermos vidas e mais vidas serem salvas, serem libertas, Senhor, sendo acrescentadas aqui, Pai, neste pequeno corpo, meu Pai, nessa parte do corpo de Cristo, Pai, para a tua glória e para teu louvor. Soberano Deus, livra-nos de todo impedimento, livra-nos, meu Pai, da preguiça espiritual, porque a preguiça espiritual é um mal terrível. Livra-nos, cura-nos dessa preguiça espiritual, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Cura-nos da lepra espiritual, o pecado do relaxo, em nome de Jesus, Pai, para que nós andemos na tua presença, Pai amado, com fervor na nossa fé sendo atuada, meu Pai, com poder nesta terra, com poder, meu Pai, destruindo as trevas, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Oro assim, meu Pai, pela restauração deste corpo, no nome santo de teu Filho Jesus. Diga amém. Amém. Se esforce para orar, porque não é uma tarefa fácil. O diabo trabalha demais nisso. Então se esforce. Começou a orar ajoelhado, deu sono, levanta. Anda de um lado para o outro. Ficou sem palavra? Abre a Bíblia. Começa a ler em voz alta, prestando atenção no que você está lendo. Vai lutando. E em pouco tempo, você vai ver que venceu a preguiça espiritual, que é o diabo quem atua nisso. Amém? No nome de Jesus.